Bom, pessoal, cá estamos nós chegando, trazendo mais informações para vocês. Olha, começamos o dia, semana, né, trazendo um breve relato da história de Márcio França. A gente sempre fala aqui e repete isso aqui, ó, não é de hoje. Quem se alia com a esquerda, gente, quem se alinha com a esquerda acaba no esquecimento. Não tem jeito. Se juntou o PT, abriu mão de alguma coisa para ajudar o PT em troca de algo, cara, esquece. É só aquela velha história, né, do voo da galinha. O cara até decola, mas não vai muito longe e cai. Márcio França hoje. Olha o título da matéria só para gente iniciar. O triste fim de Márcio França. Quem era Márcio França há um ano atrás? Quem é Márcio França hoje no atual governo? Promessas quebradas, esquecimento, adeus Amélia. E a carreira política do Márcio França dificilmente, presta atenção, dificilmente se ergue agora. Bom, vamos para a matéria para a gente entender melhor isso? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações. Se você está assistindo a gente aí em outras redes sociais, corre para cá, se inscreve e marque a opção aí também de receber todos os vídeos. Na descrição a gente tem a nossa chave Pix. Convido você que está curte nosso canal, seja um colaborador e um patrocinador, hgf10@msn.com é a nossa chave, seja um patrocinador do canal Brasil Notícias. Agradecendo aqui a Jane Maria Fernandes da Costa, obrigado pelo carinho, minha amiga. As nossas lives, gente, todos os sábados às 20 horas 30 minutinhos, isso aí. Às 20 horas 30 minutos, com seu comentário aqui, fazendo o tom da nossa conversa. E na descrição tem o nosso Twitter, onde você pode nos seguir e receber os links de todas as matérias sem perder nenhuma delas, tá? Vale a pena. Bom, vamos lá, né? Pra gente entender essa queda, né? Falta de aviso parece que não foi, gente. Não se alia ao PT. Nos bastidores do poder, ainda no período de pré-campanha para as eleições do ano passado, essa era a mensagem que pessoas próximas faziam questão de ecoar até os ouvidos de Márcio França. O ex-governador de São Paulo, no entanto, não deu a devida atenção ao aviso e deu no que deu. Menos de um ano depois de abrir mão de sua candidatura ao governo paulista, ele levou uma rasteira dos petistas. Deixou o imponente cargo de ministro de Portos e Aeroportos para, na prática, ser rebaixado. Viu-se obrigado a aceitar a ideia de assumir uma recém-criada pasta que, sem orçamento e relevância, só existe no papel. Gente, que queda, hein? O cara foi ex-governador, o cara foi governador de São Paulo, chegou a disputar a prefeitura, chegou a disputar o governo algumas vezes e teve boas colocações. Você vê em 2018... foi pau a pau com o Haddad. Com o Haddad não, com o Dória. Dória ganhou apenas pelo nariz. E foi pau a pau ali, por um tiquinho assim ele não ganha. Né? E o Dória só ganhou do Márcio França porque ele usou, né, lembra do Bolsodória, né? Correu atrás ali, criou aquela slogan e muita gente acabou votando nele, acreditando nesse contexto. Mas se não fosse isso, o França tinha ganhado. Né? E olha onde o cara foi parar agora, numa pasta no governo Lula, que não serve para nada, gente, é só de enfeite. E o cara começou dentro do governo em uma pasta boa, Portos e Aeroportos. Importante, mas, como todos conhecem, o PT é mestre. Não interessa mais? Tem outro melhor? Chuta. Bom, continuando. Tido até por críticos como um político de bom trânsito com as mais diversas lideranças políticas, tinha prestígio. Brasileiras e como alguém de centro-esquerda, apesar de sempre ter sido filiado ao Partido Socialista Brasileiro, PSB, França ganhou visto no Executivo Paulista a partir da eleição de 2014. Na ocasião, ele foi indicado ao cargo de vice-governador na coligação encabeçada pelo então tucano Geraldo Alckmin. E é o que manteve ele hoje no governo, foi o Alckmin, viu? Não foi o PT, não. Ele só não foi expulso do governo, como Ana Moser, como a menina da Caixa Econômica, como a Daniela do Vaguinho, porque o Alckmin, que é muito próximo dele, né, deu um jeitinho lá, abriu mão do ministério dele, de parte do ministério, para criar esse ministério fantasma aí, né, fantoche, para ele continuar ali no governo. Mas
Se não... Bom, continuando. A chapa deu certo e foi eleita no primeiro turno com 57% dos votos válidos. Com a renúncia de Alckmin para se candidatar à presidência da República, França tornou-se governador de São Paulo em abril de 2018. Então a aproximação dele com Geraldo Alckmin, para ele, alavancou ele politicamente. Um PT jogou ele para dentro do poço. Como governador durante meses, o integrante do PSB buscou a reeleição do pleito de 2018. MDBista Paulo Scaff, cadê? Peraí, gente, onde foi que eu parei? Buscou a eleição do pleito durante... Aqui. Superou o MDBista Paulo Scaff por menos de 100 mil votos e, dessa forma, conquistou o direito de disputar o segundo turno contra João Dória, ex-prefeito da capital paulista e representante do PSDB, na corrida eleitoral para o comando do Palácio dos Bandeirantes. Briga acirrada, mas que terminou com a vitória de Dória, por 51,75% a 48,25%. Então foi pau a pau, o cara estava no auge, enquanto não se aliava com o PT. Bom, deixa eu ver... Cadê? Onde que tá aqui? Onde foi que eu parei? Aqui. Lula demite ministro do esporte, Centrão entra oficialmente. Cadê? Onde foi que eu parei aqui, gente? Peraí. Apesar da derrota, a França deixou a disputa de 2018 tendo sido a escolha no segundo turno de mais de 10 milhões de eleitores paulistas. Ativo interessante para um político que até outubro daquele ano havia permanecido no cargo por apenas 6 meses. Diante dos números e do fato de ter vencido Dória na cidade de São Paulo, o membro do PSB, que foi prefeito da litorânea São Vicente, São Paulo, de 1997 a 2004, resolveu se candidatar à prefeitura da capital paulista em 2020. Mas a tentativa de voltar a ocupar um cargo público 2 anos depois de encerrar o mandato como governador não deu certo. França terminou a corrida pela prefeitura de São Paulo na terceira colocação com 13% dos votos válidos. Assim viu então o prefeito Bruno Covas, PSDB, ser reeleito, ao vencer Guilherme Boulos, PSOL, no segundo turno. Mais uma vez derrotado nas urnas, França divulgou mensagem aos 2 candidatos que iriam disputar o segundo turno pelo comando do executivo paulistano. Boa sorte para o Boulos e para o Bruno, afirmou ele por meio das redes sociais, depois do resultado do primeiro turno das eleições. Prestem atenção, né? É isso das municipais lá, né? Além disso, o socialista indicou, já estava de olho no pleito seguinte. Saúde para os 2, discernimento, paciência e vamos para o segundo turno, que a democracia é assim. Acaba uma eleição, começa a outra. Bom, para a França parece que já não é mais assim, né? Bom, olha só, Márcio França, aliança com o PT e nova derrota eleitoral. Gente, essa aqui foi uma queda. A coisa, de todas as quedas que eu acho que ele levou, essa aqui foi a pior. Porque ele perdeu em todos os frontes. Novamente, sem mandato algum, Márcio França passou a atuar firmemente nos bastidores do poder. Presidente do Diretório Paulista do PSB, foi um dos responsáveis por Alckmin, que havia deixado o PSDB se filiar à sigla em março do ano passado. Também foi o responsável por aproximar o ex-tucano de Lula para, assim, ajudar a formar uma chapa que seria inimaginável durante décadas. O cara fez algo assim que ninguém... mas que foi confirmado em maio de 2022. Apesar de ter sido um dos responsáveis pela aliança entre Lula e Alckmin, França levou a primeira rasteira pública do PT durante a pré-campanha do ano passado. Sem esconder o interesse de voltar ao Palácio dos Bandeirantes, ele foi convencido a abrir mão de uma nova candidatura a governador de São Paulo para, no fim das contas, dar espaço a Fernando Haddad, PT. O que foi para ele uma desgraça, porque o Haddad está lá na Fazenda, perdeu as eleições, mas está na Fazenda. Ele tinha direito a um cargo bom e top e recebeu um cargo bom, hoje já não acabou, né? Mas enfim, dá espaço a Fernando Haddad. Vamos lá. Movimento que se deu apesar de o socialista ter recebido mais de 10 milhões de votos no segundo turno de 2018 e da histórica
rejeição do eleitorado paulista a candidatos petistas. Então, na prática, o França teria muito mais as chances do que o Haddad. Mesmo assim, o França abre mão. Sem vez para tentar voltar ao comando do Executivo paulista, coube ao político do PSB se lançar candidato ao Senado. Prometi, foi muito difícil, mas eu me comprometi que quem estivesse à frente das pesquisas poderia ser o candidato do nosso campo político, disse França, ao desistir de se candidatar ao governo de São Paulo no ano passado. E aqui tem palavra, você sabe disso. É por isso que eu decidi apoiar agora a candidatura do Fernando Haddad para governador. O problema é esse, né? Você teve palavra. Agora o PT tem a ganância, malandragem. A contragosto, França deixou claro que estava cumprindo sua palavra para apoiar o PT naquele momento. Sem vez para tentar voltar ao comando do Executivo paulista, coube ao político do PSB se lançar candidato ao Senado, além de emplacar a mulher, Lúcia França, que nunca havia disputado cargo eleitoral algum como candidata a vice na chapa encabeçada por Haddad. E entendeu agora por que duas derrotas? Senado e a mulher, numa pancada só. Foi dois coelhos com uma cajadada só. Dessa forma, ao se aliar formalmente ao PT, pode-se dizer que França sofreu 3 derrotas na campanha eleitoral de 2022. A primeira, presta atenção, uma tacada só, foram 3, né? Falei 2. A primeira foi a de ser praticamente obrigado a abrir mão da candidatura ao governo paulista. Jogado para disputar o Senado, perdeu a batalha contra o astronauta e ex-ministro Marcos Ponte, apesar dos chamados institutos de pesquisas darem como certa sua vitória um dia antes da votação. Por fim, viu a chapa liderada por Haddad e que teve a sua mulher como vice ser derrotada por ampla margem, 11 pontos percentuais de diferença por Tarcísio de Freitas. Republicanos no segundo turno na briga pelo comando do Palácio dos Bandeirantes. Olha só. Ele perde o Senado, a mulher perde o espaço e ele ainda perde o direito de disputar o governo, que é o que ele queria. Rodou. Em 3. Aí, gente, ele já deveria ter se ligado. Falou, cara, fiz M. Mas não. Bom, de governador de São Paulo a microministro de Lula. Com 3 derrotas consecutivas em eleições, tentativa de se reeleger governador, busca pela prefeitura da capital paulista e candidatura ao Senado. França seguiu como aliado do PT, diante da apertada vitória de Lula sobre Jair Bolsonaro no segundo turno para a presidência da República. Ele voltou a ter status de autoridade. Opa! Isso porque na cota reservada ao PSB acabou nomeado para o Ministério de Portos e Aeroportos. Aí o cara se deu bem, né? Só que não. O cargo que poderia voltar a dar à França uma visibilidade política dentro do estado do qual foi governador, uma vez que São Paulo tem o maior aeroporto internacional de São Paulo, Guarulhos, e o maior porto de Santos, do país, Santos, acabou por mostrar o que aliados mais próximos diziam desde o início do ano passado: não se pode confiar no PT. Em março, Márcio França foi desautorizado publicamente por Lula. Tipo, aqui você não manda nada, filho. Companheiro, aqui você não manda nada, companheiro. Você tá aqui porque nós tem que lhe engolir. Não sou o Zagallo, mas a gente vai ter que lhe engolir. Você não é o Zagallo. Ao falar do plano de ter passagens aéreas a R$200, além disso, tornou-se um ministro meramente figurativo. Durante todo o primeiro semestre de 2023, ele teve apenas uma única reunião a sós com o presidente da República. Virou um ministro figurante na esplanada. Ao idealizador da chapa Lula-Alckmin, restou apenas o recém-criado e um tanto quanto fictício Ministério do Empreendedorismo, da microempresa, da empresa de pequeno porte. Olha só, gente. O que já era ruim ficou ainda pior para Márcio França. Mesmo ignorado por Lula, ele poderia usar a função de ministro de Portos e Aeroportos para travar embate com o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é defensor da privatização do Porto de Santos. E, quem sabe, voltar a se cacifar para ser novamente candidato ao governo do estado. Então, poderia no passado. Poderia. A palavra é no passado. Até isso o PT tirou dele. No início de setembro, para acomodar o Centrão na esplanada dos ministérios, o presidente Lula humilhou publicamente França ao rebaixá-lo de função. Cara, a gente avisou, né?
De ministro responsável para a autoridade portuária, França foi demitido do cargo que passou a ser ocupado pelo deputado federal Silvio Costa Filho, republicanos. Ao idealizador da chapa Lula-Alckmin restou apenas o recém-criado e um tanto quanto fictício Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Sem verbas estrondosas, a pasta, criada a partir de medida provisória, não tem nem endereço próprio na esplanada e no dia a dia funciona como um puxadinho do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços. Chefiado pelo vice-presidente Alckmin. Quer dizer, o cara tá num cargo hoje que nem lugar certo tem, gente. Como diz o povo, tá assim, ó, que nem Deus plantou batata no mundo. Estavam jogando onde caiu, caiu. Se nascer bem, se não nascer... Apesar de empreendedorismo surgir de última hora no nome oficial do mais novo ministério, o 39º na atual gestão lulista, os fatos demonstram que, para o petista, França se tornou um micro-ministro, e nem tem mais o nome cogitado para disputar a prefeitura paulistana ou o governo do estado de São Paulo. No fim das contas, ao se aliar ao PT, o ex-governador se transformou num político que simboliza, inclusive no nome, ministério do qual está à frente, pequeno porte. Eita, menino. Tá aí a matéria. É o que dá se juntar com a esquerda. A gente fala, explica, mas o povo não acredita. Tá aí a matéria, a gente vai pros comentários aqui rapidinho pra gente finalizar, né? Triste fim de um cara que tinha tanto, né, uma carreira e tanto na política, né? Lourdes Burato, minha amiga. O petista está acabando com a estabilidade do Brasil. Não vê só os trouxas que melecos petistas. Tá aí. Folha joga Lula contra Haddad e afirma que o petista está sabotando o país, né? Haddad ficou PT da vida, né, com isso aqui. Ela estava numa reunião em São Paulo, quando viu as reportagens, saiu vazado, deu até um drible na imprensa de tamanha raiva que ele saiu. Thaís Bessa comentando aqui, maldade demais, comentou ela no vídeo. Marido de cantora gospel, encontrada morta, confessa crime durante depoimento. Tá aí, gente, a matéria, né? Diz que ela, segundo consta aí, né, diz que ela tinha amante, não sei, a polícia desconfia que um áudio aí de um motorista de aplicativo, né, falando sobre um suposto policial aí também, o cara disse que era amante também, um rolo danado. Desconfiam que é uma armação do marido para tentar limpar o nome, né? Ou justificar o ato, sei lá. Diminuir a pena, não sei. Surgiu esse áudio aí. A polícia não descarta a ideia de amante, isso é óbvio, desde o início, não precisava nenhum áudio, mas tá parecendo um pouco forçado aí, né? Não sei se é verdade, vamos aguardar para ver, né? Bom, a gente tá aí a matéria, daqui a pouquinho a gente volta, mais informações. Eita, senhor Márcio França. Fui.